Paz do Senhor, queridos. Amém. Estão felizes? Eu estou. Vocês estão felizes? Aleluia. Deus é muito bom, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a bondade de Deus, né? O quanto Ele é bom para cada um de nós. Amém? Tá. Eu queria que vocês ficassem de pé em reverência à palavra do Senhor e abrissem em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 9. Amém? Diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amém? Senhor, estamos aqui nesse lugar porque te amamos. Sabemos que os teus anjos já estão acampados aqui, que o teu Espírito Santo está se movendo aqui nesse templo, Senhor. Que essa noite seja uma noite de vitória, que todos possam estar atentos para a tua palavra e que o teu nome seja exaltado. Aleluia. Podeis sentar, queridos. Aleluia. Amém? Amados, é tão bom falarmos do amor de Deus, o quanto Ele tem nos amado. A palavra de Deus diz que, como nós acabamos de ler, que Ele deu o seu único filho. Todo mundo sabe dessa historinha, né? Que um dia Deus olhou para a terra, se moveu diante dela com o seu Espírito, e ali Ele começou a formar esse lugar tão lindo que se chama terra. E nesse lugar Ele colocou um homem e uma mulher, chamado Adão e Eva. Deus amava Adão, mas um dia Adão e Eva pecaram contra Deus. E nesse dia, Deus, Ele não teve mais aliança, porque o homem, ele conversava com ele face a face. Deus visitava Adão no jardim. E a partir desse dia, Deus, Ele criou algo que pudesse, vamos dizer assim, consertar tudo o que tinha acontecido. E aí que vem Jesus Cristo, que foi mandado para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Amém? E essa igreja hoje clama e aguarda a vinda do Messias. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão, que nem eu, que nem você sabemos o dia e a hora. Mas a Bíblia, ela tem uma promessa: ele virá buscar a sua igreja. A Bíblia nos promete isso. E é nessa promessa que nós temos nos agarrado nela. Nós tomamos a postura e assumimos que somos filhos de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos escolhidos. Nós fomos feitos filhos de Deus, mas nós temos um grande adversário que se chama diabo. E o inimigo, ele tem se levantado e ele tem mudado toda essa ideia de reino de Deus. Quem é Deus? E o mundo, junto com o inimigo, tem apresentado para as pessoas um Deus que aceita tudo, que concorda com tudo, que você pode fazer qualquer coisa que Ele te perdoa, que você pode pecar, continuar no pecado, que Ele te perdoa.
Mas a palavra de Deus diz que os filhos de Deus conhecem o seu Pai. A palavra de Deus, ela nos alerta sobre isso. Quando Deus formou o homem, lá em Gênesis 1, ele disse que foi algo bom que ele fez. E hoje o diabo, ele pega as pessoas e transforma em carcaça. Ele transforma a pessoa em algo que pode se chamar lixo. Coloca dentro do coração dessas pessoas a prostituição, a imoralidade, a mentira, a inveja, tudo aquilo que Deus abomina, o diabo tem lançado sobre esse mundo. Mas nós temos uma promessa. E nós, como filhos de Deus, como a palavra diz, ide por todo mundo, pegai o evangelho a toda criatura. Nós não podemos nos calar como igreja. Nós temos que reverter tudo aquilo que o inimigo tem colocado diante das pessoas no mundo. Nós temos que reverter em bênção, em autoridade. Nós temos que fazer com que o Senhor sobressaia, que o Senhor brilhe nesse lugar de escuridão. É esse amor. Will, eu vou me posicionar. Amém. É porque eu sou acostumada a andar, mas se eu não estiver centralizada, tudo bem. É esse amor, queridos, que é o amor do Pai por nós. Às vezes nós podemos pensar assim: Deus, por que algo não acontece na minha vida? Eu vejo muitas pessoas falando sobre processo. Nós temos que passar pelo processo. Nós temos que aguardar aquilo que Deus tem para mim e para você, que é algo muito extraordinário, querido. O reino de Deus é rico em bênçãos. O reino de Deus é rico em milagres. O reino de Deus é algo sobrenatural. E para que eu e você contemple esse sobrenatural, nós temos que, em primeiro lugar, abrir mão de tudo e amar o Pai com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com tudo o que temos. Nós temos que amá-lo. Nós temos que buscar o reino de Deus, para que através da minha vida e da sua vida, o amor do Pai, que é o principal mandamento, seja exercido no planeta Terra. Nada está perdido. O inimigo todos os dias, o nosso acusador, ele tem lançado setas contra a minha família, contra a sua família. Mas a palavra de Deus tem uma promessa para mim e para você. Aleluia! Deus tem feito o mover na sua igreja. Deus tem feito o sobrenatural na sua igreja. Mas a igreja precisa se levantar para que esse amor seja manifesto no coração daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Eu poderia muito bem vir aqui hoje e falar sobre a minha vida, sobre o que Deus tem feito na minha vida, que eu sei que o que Ele tem feito é extraordinário na vida de vocês também, porque eu me alegro junto com vocês pelo que o Senhor tem trazido até os lares de vocês. Mas eu quero te dizer uma coisa: o reino de Deus, ele tem que ser todos os dias trabalhado, todos os dias executado diante daqueles que não conhecem a Deus. O que adianta, queridos, eu estar aqui e não amar ao meu irmão, e não amar ao drogado, e não amar a prostituta, e não amar aquele que precisa de uma mão amiga ou de um abraço? Isso não adianta nada. Tudo se resume em Deus. Não é eu, não é você, é o reino de Deus. Você tem que trazer o reino de Deus, Jacira, para o seu trabalho.
Você tem que trazer o reino de Deus para a sua casa. Você tem que trazer o reino de Deus para o seu bairro. Você tem que trazer o reino de Deus hoje. Me desculpe falar, mas para dentro da igreja, que muitas vezes estão mortos, precisam ressuscitar. Essa igreja não, que essa igreja é avivada. Aleluia! Glória a Deus. O reino de Deus, ele é algo precioso. E quando nós olhamos para essa palavra, que se encontra em João, e ele nos diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Olha a promessa. Olha a promessa. Deus olhou para mim e para você e disse assim: Paulinha, está indo aí o Salvador para te dar salvação e te fazer essa mulher abençoada. Deus olhou do céu e deu o seu Filho para que eu e você estivéssemos aqui. Estamos salvos? Aleluia! Mas nós precisamos também salvar, através da nossa vida, outras pessoas. O reino de Deus, queridos, ele não acontece se não tiver eu e você. E a Bíblia diz que se você não fizer, ele vai mover o quê? As pedras. Então nós temos, Cláudia, aleluia. Nós temos, aleluia, que fazer o mover acontecer. Quando eu falo, ide por todo mundo, pregai o evangelho, é isso, é amar a Deus, é dizer assim: Deus é bom. Tudo se resume, queridos, nele. Tudo hoje é para a honra e glória do nome dele. Eu não posso me prender no que o mundo me oferece. Ah, pastor, então eu vou ter que deixar de trabalhar. Não, você não pode. Eu sou a favor de que você trabalhe. Eu sou a favor de que você traga o sustento para a sua casa, que você ajude o templo do Senhor. Mas eu sou a favor de que você gaste tempo com Deus. Que você tire o melhor da sua vida e consagre no altar dele. Que você diga: eu hoje gastei 3 horas diante de papai. Eu hoje estou jejuando, porque essa causa o Senhor vai me dar vitória. Queridos, eu já disse várias vezes aqui nesse púlpito, eu sou uma mulher de propósito. O propósito, ele anda junto comigo. Porque eu aprendi dessa forma. Deus, ele ama um coração disposto a fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Então nós temos que abraçar o reino de Deus. O nosso Pai, ele é bom. Hoje eu poderia chamar alguém aqui a ser um testemunho de vitória, como foi o da irmã Leni. Mas nós também não temos que pensar só em nós. Nós temos que pensar nas pessoas que estão morrendo por causa do diabo, por causa das armadilhas do inimigo. Nós temos que olhar e dizer assim: o reino de Deus chegou para essas pessoas. Eu sou o reino de Deus. Eu sou boca de Deus nessa terra. É isso que nós temos que fazer. Nós não precisamos nos calar, porque A ou B ou C, o pastor, ele sempre fala aqui. Ele sabe mais notícia do que eu sobre o que acontece no mundo. Eu sou muito boba em relação a isso. Mas ele e o meu marido junto, de vez em quando eu pego todas. E eu vou lá, é verdade. É verdade. O diabo, ele está saqueando a vida das pessoas. Ele está destruindo as pessoas. Talvez você não tenha ninguém na sua família que hoje possa dizer assim: não, pastora, eu estou bem, a minha família está bem. Mas será que o
o seu irmão? Será que o seu vizinho? Será que aquela pessoa que trabalha com você? Hoje a maior doença do século é a depressão. E logo atrás vem o homicídio. Pessoas hoje estão morrendo por falta de palavra, por falta de abraço. O inimigo lançou nesse mundo uma seta maligna que tem afetado os lares dos jovens, dos adolescentes e tem ceifado essas vidas. Ano passado eu perdi um sobrinho. Nossa, o meu irmão tem 2 filhos e um deles foi assassinado. O diabo ele está fazendo isso. E na hora que o meu irmão ligou para mim, queridos, eu queria estar em Manaus para abraçá-lo, para dizer assim: eu sei que ele não vai voltar, mas eu estou aqui porque eu sou a figura de Deus nessa terra. Sinta o Espírito Santo de Deus. E o diabo ele está assim, andando por todos os lados. Tem crente que não gosta de falar sobre isso, mas essa é a realidade. O Apocalipse está se cumprindo. E se eu ficar calado, queridos, eu não estou cumprindo o que o Senhor determinou na minha vida. Se eu quero viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu tenho que fazer o que está escrito lá em Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, né, pastora? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar o reino de Deus. O reino de Deus é isso, queridas. O reino de Deus é você ir lá fora e saquear o inferno. Nós temos que fazer isso. Talvez você esteja estacionado. Talvez você tenha dito: não, eu não me manifesto mais. O mundo ele está já no maligno, ele está destruído. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabia que quando uma vida ela decide servir a Deus, decide aceitar Jesus, os céus se alegram, os céus glorificam. Sabe o que eu falei antes, lá de Gênesis? Que Deus, ele se alegrou com a criação. Apesar de que depois veio o pecado, mas Deus, ele se alegrou, ele celebrou. Ele disse que o que ele tinha feito era bom. Deus olha para a gente, para a humanidade, por mais que o inimigo esteja, porque o inimigo não é nada, ele está debaixo dos nossos pés. Deus olha do céu e vê pessoas que ainda precisam ser resgatadas. Essa noite eu não vou me estender muito, porque nós vamos ter a Santa Ceia também. Mas eu quero te fazer um desafio. Antes de eu terminar essa pregação, eu quero que você pense em 2 pessoas. E essa noite você vai fazer uma aliança com o Senhor. Isso, claro, se você quiser. Porque Deus não quer nada de sacrifício. Deus quer com o coração aberto. 2 pessoas que você vai esse ano orar por essas pessoas. Você vai esse ano clamar ao Senhor por essas pessoas. Então comece a olhar com carinho. Talvez tenha 3 ou 4. Talvez seja uma família. Depende da sua fé, meu irmão. A Bíblia diz que quem
faz o mover não sou eu nem você, mas é o Espírito Santo de Deus. Nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para aquele que olha para a dificuldade e diz assim: Deus, tu és maior do que isso. O nosso Deus é muito grande. Muitas vezes nós achamos que o nosso milagre ainda não chegou. Achamos que é porque está faltando algo. Achamos que é porque paramos de crer na promessa. Mas nós temos que olhar para o alto. O Salmo diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Eu não me desviarei nem para a direita, nem para a esquerda. Deus tem feito grandes coisas, queridos. Deus tem movido o seu reino. O amor dele é tão grande, é tão imenso, que nós não conseguimos contemplar. Talvez hoje você decidiu não orar por alguém. Eu não oro mais. Mas o nosso Pai, esse Pai que nós falamos aqui, que Ele é bom, Ele jamais olha dessa forma. Porque enquanto não estiver os escolhidos diante dEle, o Senhor não vai parar. Eu posso morrer talvez, pode não ser a minha geração, pode ser a geração do meu filho. Pode ser a geração da Letícia. Mas nós não sabemos o dia e a hora que ele retornará. Voltando aqui para a palavra, ele ainda nos diz: amados, visto que Deus assim nos amou, mas nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoando em nós. Se nós continuarmos servindo, amando, fazendo a vontade de Deus, o amor dele se aperfeiçoará cada vez mais na nossa vida. Aleluia! Deus tem movido o seu reino. Deus tem levantado profetas, Deus tem levantado profetisas, Deus tem levantado pastores. Deus tem movido, colocar na brecha. Nós temos que nos colocar. Queridos, eu não me canso de pregar o evangelho. Amém? Quem tem se cansado de pregar o evangelho? Quem tem feito isso diante do Senhor? Deus tem movido o seu reino para que eu e você possamos voltar. Sabe o primeiro amor? Aquele em que nós fazíamos a vontade dele, evangelizamos os nossos irmãos de rua. Muitas pessoas foram salvas por esse mover. Então, se o meu Pai é bom, por que eu não posso ser também? Se eu quero fazer com que o meu Pai seja reconhecido, por que eu não manifestar o amor dele? Por que eu não abrir a minha boca e declarar diante daqueles que necessitam? Uma vez uma pessoa disse para mim: pastora, uma pessoa chegou comigo e disse assim: eu quero que você ore por mim. E eu estava um pouco atrasada, e eu disse: minha irmã, não vai dar tempo, mas eu lhe ligo. Você está errada. Você está errada. Deus, Ele te chamou para fazer a obra dele. Não importa o tempo.
Porque o tempo não é nosso, queridos. O tempo é de Deus. É o Kairos, é o tempo dele. Então, se Deus colocou algo na tua frente, executa, mulher. Faz o agir de Deus acontecer. Não deixe que o inimigo se levante e diga para você: você não tem tempo, você não tem um lugar para receber, você não tem um carro para levar. Não deixe. Às vezes as pessoas deixam de convidar alguém, porque colocam empecilhos. Não, eu não vou chamar porque... Não. Queridos, eu sou do tempo que o cara disse assim, a mulher disse assim, o homem e a mulher, eu já evangelizei. Olha, eu vou com a senhora, com você, né, que eu era mais jovem. E eu chegava na frente da casa, não era assim com essa roupa não, porque crente não se vestia assim não. Crente era blazer, né, sapatos, era... E eu ficava lá. E o pessoal passava, não vai não, eu era presbiteriana. Não vai não, não, eu estou esperando a minha amiga, que eu falei lá no comércio com ela, eu encontrei ela hoje, e ela disse que vai. E o irmão lá da igreja disse, o líder, que eu preciso levar um visitante. E aí eu ficava ali esperando. E a pessoa escondida lá dentro, deve estar dizendo, essa crente é muito chata aí fora, persistindo. E eu ganhei muitas pessoas, através do Espírito Santo, para o reino de Deus. Mas por quê? Porque você não deve colocar empecilhos. Ai, que pregação chata, pastor, eu já conheço isso, eu já sei que eu tenho que ir por todo mundo e pregar o evangelho. E está pregando? E está falando? Está sendo boca de Deus? Está falando de Deus? Está decorando os versículos para quando chega lá o diabo se levantar, você já saber? Nós temos que fazer a vontade de Deus. O Deus, o nosso Pai, Ele é muito bom. Mas para que Ele seja bom, eu também tenho que ser boa na arte de evangelizar. Aleluia! Queridos, Jesus está às portas. Todos os dias, quando eu acordo, eu digo, Senhor, se hoje for o meu último dia, ai pastora, pelo amor de Deus, porque eu ainda tenho que... Amados, quando o negócio chamar lá em cima, não tem esse negócio não. Já era. Vai chegar a notícia, olha a pastora Keila. Eu não tenho medo de falar isso não, gente. Porque o que tem lá para mim é grande. Não é pequeno, não. Quando o negócio tocar, não vai ter mais volta. Eu não vou poder descer para evangelizar o meu primo, para evangelizar a minha prima. Teve o aniversário agora em Manaus da minha tia, de 88 anos. A minha irmã ligou para mim e disse, Keila, estão tudo perdido. Um bando de ovelha, tudo perdida. E tu, o que tu fez? Eu só comi e fui-me embora, então não adiantou. Porque eu vou para o aniversário da tia do meu marido, que ninguém é cristão, e dizem assim, ei pastora, a senhora antes da senhora sair, eu digo, pois agora meu amigo, onde é que eu falo? A oportunidade, ela tem que ser aproveitada. E Deus assim, Ele vai movendo. E aí você vai desfrutar daquilo que Ele tem para você. Mas primeiro, você tem que fazer a vontade dEle. A vontade dEle. Para que você possa receber bênçãos sem medidas. Sabe aquilo que eu falei antes? Gastar tempo com Deus? Tire um horário. Leia a Bíblia. Decore os versículos. Mas não adianta só decorar. Tem que colocar aqui dentro, ó.
e fazer com que aconteça. Porque não adianta eu dizer assim, eu amo meu irmão, e quando eu chego da igreja, o meu irmão está com a cara feia, e eu vou lá, oh, meu irmão, eu te amo, e o irmão, ixi, já vem pedir alguma coisa. Isso não é de Deus. A Bíblia diz que existe o sim, sim, não, não. Deu, Paulinha, deu, não deu, né, Paulinha? Amém, glória a Deus. Então, esse nosso Deus, Ele é bom. Quando o pastor Edinaldo falou para mim, pastora, a senhora vai pregar hoje. Menino, calhou, olha, o Manauara, todo mundo diz, eita, descendo na rodoviária. Eu digo, eita Deus. Lembrei até do tacacá. Meu Deus do céu. Me alegra. Lembrei até do tacacá. Meu pai. E aquele povo todo vindo, eu disse, Senhor, Tu és bom. Essas são as segundas pessoas que me visitam. Um casal de pastores vieram em 5. E esse ano ele disse, pastora, eu não vou poder. Eu já vi ele lá pela Venezuela. Eu digo, maninho, pelo amor de Deus, o que está fazendo aí? Por que tu não veio para cá? E eu creio, queridos, que Deus vai mandar alguém de Manaus para andar junto comigo. Não que não tenha os potiguar. Mas eu preciso disso. Eu chorei, sabia? Jacira trabalhou comigo. Eu sou professora, ela também. E ela trabalhou comigo e ela disse uma coisa muito interessante no carro. Ela disse, Keila, eu sinto falta de você. Eu chegava triste no trabalho e você sempre me colocava para cima. Ela sabe o que eu estou falando, por isso que ela está chorando. Porque ela sabe o que ela passou. E nós passamos esse tempo todo, eu orando por ela, falando de Deus para ela. E ela é uma mulher de Deus, mas quando você está no meio dos problemas, você se enfraquece. O inimigo, ele quer acabar contigo. E eu achei aquilo tão bonito. E quando saiu dali, Marcelo disse, olha amor, Jacira é uma mulher de Deus. E ali naquela sala de aula, apesar de que ela dormia muito, mas tá bom. Vida de professor não é fácil, gente. Trabalha de manhã, tarde, de noite. Quem tem 2 cadeiras à noite tem que corrigir prova, tem que fazer as coisas. Não é fácil. E ela ali, nós conversávamos muito, nos conhecemos numa sala de aula. E ela foi uma das pessoas, Júnior me ligou e disse assim, tia, eu vou visitar a senhora. E eu disse para ele, Júnior, é a tua promessa. Deus ouviu e ele disse assim, eu vou te mandar para lá. Amém? Trouxe o pai, trouxe a mãe, trouxe a filha, trouxe o filho, trouxe as professoras também. Mais professora. E o nosso coração se alegra porque a gente percebe o quanto o nosso Deus é bom. O quanto Ele é bom, queridos. O quanto Ele é maravilhoso, né, Jacira? Dá um abraço nela, Solange, que ela está chorando aqui. O quanto Ele é bom. O quanto Ele é maravilhoso. E eu quero falar essa noite para você. Já pensou nas pessoas? Já pensou? Amém, queridos? Amém. Então fique de pé, vamos orar. Aleluia. Eu queria convidar aqui, posso tomar essa? 2 levitas que estão aqui, eles não queriam, mas o meu coração, ele está clamando. Amém? Eles também são pastores dos jovens. E tem alguém para tocar, Edinaldo? Eles só cantam. E pode ser um louvor aí que seja o mais conhecido para a gente cantar junto com o pessoal. Amém? E enquanto os acordes se formam, eu quero que vocês se alegrem também comigo. Amém? A gente que vem de uma outra cidade, quem é de outra cidade aqui, bem distante como Manaus, não assim que a gente pega a estrada e já está na casa do papai, né? Como é o nome dele? Jadiael. Quer passar um final de semana, já vai passar e volta, né? Mas eu quero que vocês se alegrem comigo também.
Porque Deus, Ele tem reservado, queridos, coisas boas para a gente nessa cidade. Feche seus olhos. Coloque diante do Senhor essas duas pessoas ou mais que vocês separaram para entregar diante do altar. E comece a falar para o Senhor. Senhor, aqui estão, meu Deus, os meus pedidos de oração. Eu sei que talvez eu não tenha parado para orar por eles. Mas eu quero te entregar diante do teu altar essas pessoas. E eu quero firmar contigo, ó Deus. Eu tirarei um tempo para orar por eles. Eu creio, Senhor, na salvação deles. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai mover os céus e vai tirá-los das garras do inimigo, Senhor. Do vício, daquilo que tem aprisionado. Ó Deus, como foi, Senhor, essa ministração. O título dela, Tu és tão bom. E a tua bondade, ela é grande. Então olha para esses queridos, Senhor. Recebe diante do teu altar como aroma suave. Ó Espírito Santo de Deus, interceda por nós. Oh Deus. Oh Shabaralachore Lecantare. Comece a adorar. Comece a declarar o seu amor por Ele. Oh Shocantaralabaralachore Le. Oh, Shabaralachore le cantare. Oh, Labaralachore le cantare. Santo, santo és tu. Ao que está sentado. Oh, aleluia. No trono. Cante para Ele essa noite. E ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, Toda honra a Ti, ó Deus. seja a glória, seja o domínio. Séculos dos séculos. Diga esse Declare. nome. Oh, aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, ao que está sentado no trono. Adore Ele essa noite. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus,
poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, tu és poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 nós precisamos de ti. Só as vozes. Poderoso Deus, Oh, aleluia. poderoso Deus, Contemple agora o altar do Senhor. poderoso Toda Deus, adoração a Ele, toda exaltação a Ele. minha alma anseia por ti. Tu és bom, Senhor. Toma-nos sempre, ó Deus, pela tua mão direita. Nos conduz, meu Deus, como tuas ovelhas, como teu rebanho, até o teu trono para te adorar. Tu és tão bom, ó Deus. Tu tens feito grandes coisas nas nossas vidas. E por isso, Senhor, nós nos alegramos diante de ti. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Aplauda Ele, querido. Aleluia.